E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Olha, tem um texto aqui que está sendo utilizado pelos pré-tribulacionistas para afirmar que Jesus, na sua vinda, só vai aparecer para a igreja, mas para ninguém, só para a igreja. Que texto é esse que eles utilizam? Você deve conhecer, né? Vamos estudar eles aqui agora. É o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Diz assim: Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, o que eles estão alegando? Que Jesus, quando ele vier pela segunda vez, vai ser apenas para aparecer para os que o aguardam. Bom, os que não aguardam, ele não vai aparecer, vai ser invisível, né? Será visível para os que o aguardam e será invisível para os que não aguardam. Usa apenas esse texto aí e acabou a história. Como eu sempre digo, e essa é a nossa tranquilidade em ensinar o que nós cremos, é porque nós lemos todo o contexto, a gente não tem problema nenhum, né? Nós cremos, né, na palavra de Deus. Se você for ler esse texto dessa forma, assim, seco, até eu pensaria, né? Caramba, ele oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, né? E se aparecerá, será visto, né? Será visto, né? Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Bom, então é só para os que esperam para a salvação que ele vai aparecer. Só que nós temos o hábito de lermos o texto e o contexto. Vamos ler aqui, então, o texto e o contexto. Vou ter que voltar um pouquinho aqui, porque ele está fazendo toda uma dissertação e ele encerra com essa afirmativa ali no final. Tá? Então, vamos ver aqui um pouquinho do que ele está dizendo. Ó, Hebreus capítulo 9. Ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Está falando do tabernáculo. Porque o tabernáculo estava preparado, primeiro em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Ok, não vou ler tudo, porque ele vai falar um pouquinho do incensário, que está aqui, você está lendo, né? A vara de Arão, coisas que estavam ali dentro, do querubim, né? Ele não vai falar sobre isso agora, eu também não vou falar sobre isso agora, tá? Ele vai dizer, ora, estão essas coisas ali preparadas, a todo tempo entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, né? Mas no segundo, ou seja, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, uma vez no ano, não sem sangue, oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Preste atenção no que ele está construindo aqui a ideia, ele está construindo a ideia. Qual é a construção da ideia? Que havia um tabernáculo, o sacerdote de tempo em tempo entrava ali para poder ajeitar os pães, fazer as orações e tal. Porém, no segundo compartimento, que é o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava ali uma vez ao ano com sangue para oferecer pelas culpas, né, do pecado do povo, e não somente do povo, mas também dele mesmo. Ele vai explicar, ó, isso nos dá a entender, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente. Tudo isso que acabou de explicar é uma alegoria para o tempo presente. Por quê? Em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz serviço, consistindo somente em comidas e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção, ou seja, impostas até o tempo da nova aliança, que naquele tempo eles faziam essas coisas, isso educava a servir, mas não transformava a pessoa, porque a transformação vem por intermédio da nova aliança, a ordem de Melquisedeque. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, ou seja, para o cumprimento, né, do que foi a sombra, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, não feita por Moisés, não feita por Salomão, não feita por ninguém, uma que está lá no céu, nem por sangue de bodes e bezerros,
mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ele vai dizer, né, dando a confirmação acerca dele, ó, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, ou seja, sem pecado, purificará as vossas consciências das obras mortas para servidos ao Deus vivo? Uma pergunta que o próprio texto já diz que sim, né? E por isso é mediador de um novo testamento, que eu acabei de falar, né? Para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados, né, os eleitos, aquilo que a gente sempre fala sobre isso, né? Os eleitos recebam a promessa da herança eterna. Então, tudo que aconteceu, a morte de Jesus, né, a intervenção dele pelo sangue, ele entrar no santuário, isso é para quê? Para que nós viemos a receber a herança de herdar a terra, tá? Porque onde há testamento, olha, onde há o testamento com Abraão, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque o testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. O texto já autoexplicativo. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, purpúrea, isopo, e aspergiu tanto mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E aí, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, isso aqui Moisés ainda. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte, agora olha que interessante, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Ou seja, está se referindo, né, às coisas próprias celestiais. Quem é celestial? Né? Quem são as coisas celestiais? Isso é figura. As coisas celestiais nós somos as coisas celestiais, porque nós somos do alto, né? Nós não somos deste mundo. Então, como nós não somos desse mundo, nós somos esse tabernáculo, nós estamos passando por uma purificação melhor do que os sacrifícios deste mundo, né? Os sacrifícios desta terra. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, você sabe que no céu tem um santuário, você sabe que no céu tem um tabernáculo. Para agora, veja que ele entrou. Então, o que acontecia lá no Antigo Testamento? O sumo sacerdote, uma vez no ano, ele entrava no segundo, no Santo dos Santos, né? No segundo cômodo lá, né? Ele entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano, oferecia os pecados, né, seu e pelas culpas do povo. Quando ele saía do tabernáculo, ele então fazia ali a expiação dos pecados do povo, tá? E aí ele coloca aqui assim, ó, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, ele está usando a mesma figura, mas no céu, então ele entrou lá no santuário no céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, ele ainda está dentro deste santuário. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote. Cada ano entra no santuário com sangue alheio. Então, cada ano tinha um ciclo de festas. Uma vez no ano, entrava o sacerdote, fazia o processo, todos aqueles rudimentos ali, né? E ele saía para poder purificar o povo, para que eles, por meio da expiação, pudessem participar da última festa, que era tabernáculo. Tudo tem um processo, tudo tá certinho ali na lei. Tá? Ó, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos,
uma vez se manifestou, uma vez, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, olha como ele encerra o discurso, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá, ele vai aparecer por quê? Porque ele vai sair do santuário, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. O texto está dizendo o seguinte, ele vai aparecer para tirar os pecados daqueles que esperam para a salvação. É isso. Ele vai tirar o pecado de todo mundo? A expiação será para toda a humanidade? Não. A expiação será para aqueles que o esperam. Não é que ele vai vir invisível. Ele vai vir para todos verem. Mas no tocante a tirar pecado, é só para um grupo específico. Que é para quem? Para os que o esperam, para a salvação. É isso que o texto está dizendo. Todo o contexto está falando de uma coisa só. Está falando, em suma, que Jesus é o cumprimento daquela figura que foi feita lá na lei, de um sumo sacerdote que entra uma vez no ano no santuário, e ele oferece os pecados do povo, e quando sai do santuário é para expiar os pecados. O que diz lá em Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 24, que diz das 7 maravilhas, uma delas é expiar pecado. Veja, ele entra uma vez só, ele entra uma vez e sai. A proposta dos pré-tribulacionistas é que ele entra, aí expia pecado, e depois entra de novo e vai expiar pecado de novo. Vai ter duas festas de expiação, e uma antes das trombetas e outra depois das trombetas, quebrando todo o ciclo de festa. Uma festa de expiação sem ter, né, as outras 6 festas antes. É uma festa solta. Não tem como, irmão. Então, ele está pegando toda a figura da lei, toda a figura da lei, e você tem que obedecer as figuras ali, as ordenanças ali. Jesus está obedecendo isso. E nós devemos de obedecer também. Então, quando o texto fala que ele vai aparecer oferecendo para tirar os pecados de muitos, ele vai aparecer, ele será visto pela segunda vez sem pecados aos que o esperam para a salvação. Ele vai aparecer, ele vai ser visto por aqueles que o esperam para tirar pecados. Os que não esperam Jesus voltar, ele não é que ele não vai aparecer. Ele vai aparecer, mas ele não vai aparecer para tirar pecado. É isso. Ele não vai ser visto com o intuito de tirar pecado deles. Ele vai aparecer, ele será visto com o intuito de tirar pecado para aqueles que o esperam. É isso que o texto está dizendo. O texto não está falando de arrebatamento. Se bem que fala de arrebatamento, porque o arrebatamento é para aqueles que têm um corpo glorificado. Não é isso? Mas o texto está muito claro, falando que esse tipo de ação é única e exclusivamente para a igreja. O ímpio vai ser, o ímpio ou os mundanos vão ser arrebatados? Não. Os mundanos, eles terão a expiação dos seus pecados? Não. Eles não terão nada disso. Então, Jesus vai aparecer para eles, vai aparecer, mas não para isso. Não para tirar pecado. Agora, para os que o aguardam, ele vai aparecer para tirar pecado. É isso que o texto está dizendo. Nada mais, nada menos do que isso. Único e exclusivamente isso. Certo, gente? É isso daí. Fiquem com essa palavra em nome de Jesus.